Olá galera, eu sou o professor Rogério Melo, sou professor de História. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História na tela. A aula de hoje, pessoal, é a expansão marítima europeia nos séculos XV e XVI. Esse tema é um tema de fácil compreensão, mas de grande importância para que vocês possam, a partir dessa explicação, melhorar o conhecimento de vocês nesse assunto, certo? Então, assim, os pontos que nós iremos ver rapidamente nessa aula, nós teremos aqui o contexto econômico da Europa no século XV e XVI, os vários interessados na expansão marítima, a escola de Sagres e as contribuições para as conquistas, as condições para as grandes navegações, grandes viagens marítimas, as etapas de expansão das navegações portuguesas, as navegações espanholas, o Tratado de Tordesilhas e o mundo após as grandes navegações marítimas da época. Nós estamos falando aqui um período em que a Europa, pessoal, se encontrava, de certa forma, uma Europa em crise, certo? Por conta de várias situações. Primeiro que, muito recentemente, a Europa tinha passado por aquele processo de unificação dos estados, a implantação dos estados modernos. Naturalmente, muitos estados estavam ali se formando praticamente ainda, mas tinha uma outra situação que tinha complicado mais a economia dos países europeus, que era a questão mercantilista, ou seja, o comércio europeu estava prejudicado por conta das rotas comerciais no mar Mediterrâneo. Os países mediterrâneos se prejudicaram, de certa forma, com o contexto dessa época, que foi o período em que os turcos muçulmanos dominaram o centro comercial de Constantinopla. Constantinopla é um grande centro comercial, onde todos os produtos que chegavam à Europa chegavam a partir desse centro comercial de Constantinopla, era distribuído para circular por diversos países europeus da época. Então, os mercantilistas, ou seja, os comerciantes europeus, foram muito prejudicados por conta dessa tomada desse centro comercial pelos turcos otomanos, certo? Por conta dessa questão, gente, o mar Mediterrâneo ficou bloqueado e ficou sendo monopolizado esse comércio nas mãos dos italianos de Gênova e Veneza. Então, os comerciantes genoveses e venezianos, eles conseguiam chegar até esse centro comercial de Constantinopla, certo? E abasteciam seus navios, traziam essas mercadorias para a Europa, e o grande problema é que eles vendiam essas mercadorias com um preço muito alto. Então, muitos comerciantes europeus se prejudicaram e, naturalmente, se viram com o alto preço dos produtos que antes eles conseguiam mais baratos quando iam até Constantinopla comprar sem a intervenção dos italianos nesse comércio. Então, como eu falei, esse comércio ficou monopolizado pelos italianos de Gênova e Veneza por conta do bloqueio continental. O bloqueio do mar Mediterrâneo por conta dessas questões religiosas. A maioria dos reinos europeus da época eram reinos cristãos, católicos cristãos. E os muçulmanos tinham essa diferença. Então, os europeus que tiveram acesso a esse comércio da época eram apenas os italianos de Gênova e Veneza. Pessoal, vamos falar assim, a partir desse momento em que os comerciantes europeus, os grandes comerciantes europeus começaram a se prejudicar por conta desse bloqueio do mar Mediterrâneo, começa a se pensar em formas de desenvolver navegações em águas oceânicas e não somente pelo mar Mediterrâneo, porque procurava-se uma forma de chegar até a fonte lá na Ásia, no Oriente, nas Índias, onde tinha esses produtos, sem ter que passar pelo mar Mediterrâneo, por conta de não terem acesso às mercadorias em Constantinopla. Então, esse era um grande desafio da época para os governos europeus e os comerciantes, era encontrar alternativas de desenvolver navegações seguras para essas viagens. Em Portugal, o infante Dom Henrique, ele fundou a chamada Escola de Sagres. Essa Escola de Sagres foi de grande importância para isso, porque tinha a função de formar grandes navegadores, ou seja, qualificar pessoas com condição de navegar em águas mais turbulentas, digamos assim. Navegar no mar Mediterrâneo é bem mais simples do que navegar, por exemplo, nas águas do Oceano Atlântico ou nas águas do Oceano Pacífico, sendo que para contornar a África, para chegar lá nas Índias, teria que passar por as águas desses dois continentes.
Então, assim, durante todo esse período, a Escola de Sagres, ela tinha esse objetivo de formar navegadores, e grandes navegadores realmente se destacaram a partir da Escola de Sagres. Portugal, por exemplo, tinha aqui Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral. Quando a gente vai ler a história das grandes navegações, esses foram os que mais se destacaram e fizeram viagens que, para a época, eram viagens assim muito arriscadas, de difícil condição para fazer, mas que eles tiveram coragem e se destacaram por conta disso. Naturalmente, tinha sim condições muito difíceis, mas que foram aos poucos sendo adaptadas. A partir desses estudos, foi criando instrumentos de navegação. Nós temos aqui exemplo de alguns, por exemplo, a bússola foi criada a partir desses desenvolvimento dessas navegações. A bússola era tipo um instrumento que tem os pontos cardeais e serve para orientar os navegadores em alto mar com maior facilidade. Tem aqui o astrolábio também, que é um objeto semelhante, mas ele tinha uma forma de medir a altura dos astros acima do horizonte, então servia também para a orientação dos navegadores. Um outro instrumento da época, o quadrante, ele servia para tomar mais ou menos a altura dos astros, certo? Uma função semelhante ao do astrolábio, mas tinha aí também a sua função. A balestilha, né, que servia para medir a distância entre dois astros. Observe que eram instrumentos que eram usados, uma função bem rudimentar. Para quem convive hoje com equipamentos como GPS, coisas muito modernas, fica imaginando quanto era limitado um equipamento desse, mas era de grande importância para os navegadores da época. Os mapas da época também foram aperfeiçoados. Observa que esse aqui é um exemplo de mapa, está pequenininho, mas veja que aí fazia menções apenas à Europa, um pouco da África e Ásia aqui, só um triângulozinho, não tinha essa noção de mundo que temos hoje globalizado. Foi a partir das navegações que os seres humanos, os europeus, passaram a ter essa noção de mundo globalizado, certo? Quem tinha realmente interesse nessas grandes navegações, no desenvolvimento desse conhecimento? Naturalmente, a burguesia europeia da época, principalmente de Portugal e Espanha, porque eles precisavam de uma nova rota para buscar essas mercadorias para abastecer os comércios europeus. A Igreja Católica tinha grande interesse porque necessitava de pregar o cristianismo em novas terras descobertas por esses grandes navegadores. Os reis, naturalmente, por conquista de novas terras e metais preciosos. O metal precioso, na época, era como se fosse uma questão muito necessária para um reino, certo? Ouro, prata, bronze, todos esses metais eram de grande necessidade para os reinos da época. E, naturalmente, os navegadores, por questão de reconhecimento pela sua função. Eu trago aqui mais ou menos uma imagem de como era, no século XV, como se encontrava essa questão do comércio aqui no mar Mediterrâneo com os países europeus. Nós temos aqui mercadorias que vinham da Ásia, ou seja, mais ou menos do Oriente Médio, da Índia, da China, daquela região, e essas mercadorias chegavam até Constantinopla aqui, olha. Observe que Constantinopla era um grande centro comercial. Quem tinha acesso aqui nessa época? Apenas os genoveses e os venezianos. Então eles vinham buscar mercadorias em Constantinopla, traziam para os seus depósitos. A partir daqui, desse centro comercial aqui na Europa, eles vendiam essas mercadorias para os demais países europeus, distribuindo essas mercadorias a preços muito altos. Então os demais países europeus não tinham acesso a navegar por aqui. Então nessa época ficou muito difícil para Espanha, Portugal, França, os demais países ficaram sem acesso a essas mercadorias. Então surgia a necessidade realmente de tentar encontrar uma forma de chegar a essas mercadorias que eles não estavam tendo acesso aqui em Constantinopla. Então era uma forma, tinha que encontrar uma forma de chegar ali sem esse acesso. Então foi realmente onde surgiu a necessidade de encontrar esses novos caminhos. Então assim, era muito difícil porque nessa época tinha-se grandes medos em relação às águas oceânicas. Os navegadores e os europeus, de um modo geral, eles conheciam muito pouco, conheciam apenas ali o mar Mediterrâneo e não tinham esses conhecimentos sobre as águas oceânicas. Então, eles tinham o Oceano Atlântico, por exemplo, como um mar tenebroso. Tenebroso, as águas onde, para eles, era como se fossem águas onde tinham monstros com capacidade de engolir um navio. E, na verdade, essas crenças foram sendo construídas a partir de naufrágios. Muitos navios que saíam de Portugal ou da Espanha para fazer essas viagens e, infelizmente,
naufragavam e nunca mais a tripulação inteira, ninguém mais via. Por quê? Porque, infelizmente, esses naufrágios eram feitos onde as pessoas não viam. Então, tinha essa impressão de que existia monstros que engoliam os navios, certo? Mas também tinha aquela noção de geografia da época que entendia que a Terra era uma superfície, uma estrutura plana, certo? O chamado terraplanismo, que ainda hoje tem pessoas que pregam isso, mas na época era esse pensamento que tinha e que imaginava que ao chegar ao final dessa estrutura plana, tinha um abismo colossal, um abismo infinito, que os navios podiam sumir nesse infinito, né? Então essa compreensão de terra plana da época também era muito assustadora para os navegadores, porque você sabia que você podia ir e cair nesse final, né? Então, assim, dentro desse contexto, pessoal, Portugal se destacou bastante, como eu falei, já na questão teórica, de formar navegadores, de criar a Escola de Sagres, que era uma escola de navegadores em Portugal, mas que não formou apenas navegadores portugueses, navegadores da Europa, de várias diversas regiões da Europa se formaram na Escola de Sagres. Nós temos aqui rotas das grandes navegações portuguesas no século XV e XVI. Trouxe algumas aqui ilustradas nessa imagem para que a gente possa compreender um pouco. Observem que aqui nós temos, primeiro, nos primeiros anos, ali início do século XV, de 1415, a primeira conquista dos portugueses, vamos observar esses vermelhinhos, são rotas, as primeiras que eles fizeram, que eles ficavam com muito medo, conquistaram o Celta em 1415, 1419 vieram até a Ilha da Madeira, 1431 a Ilha dos Açores, e eles foram navegando durante um certo tempo, somente aqui nessa costa africana, próximo aqui da Europa, próximo de Portugal. Então, assim, depois conseguiram chegar em 1434, o Cabo do Bojador. Depois, de 1934 até 1962, eles ficaram navegando apenas aqui, nessa rota, pegando produtos aqui na África e levando de volta para a Europa, certo? Aqui em Guiné. Mas até 85, se não me engano, eles chegaram a essa região do Cabo do Congo. E somente já em 1488 é que eles conseguem chegar no final da África, aqui na África do Sul, no chamado Cabo da Boa Esperança, Cabo do Bojador, na época, Cabo das Tormentas, que depois fica conhecido como Cabo da Boa Esperança. Pessoal, essas primeiras navegações europeias aconteceram muitos naufrágios, e aqui é onde entra aquelas crenças que eles tinham de que o Oceano Atlântico tinha monstros capazes de engolir navios. Imagina-se que era por isso, né? Observem agora que em 1488, Vasco da Gama, ele consegue fazer uma viagem completa lá para as Índias, ou seja, durante todo esse tempo eles conseguiram uma viagem completa, contornando a África aqui embaixo e chegar lá na fonte onde tinham os produtos, aqui em Cartago, onde tinham os produtos que tanto precisavam aqui no comércio europeu, que era vendido pelos os italianos que eu falei anteriormente. Pessoal, agora você imagine, aqui de Portugal para Constantinopla é como se fosse uns 4.000 quilômetros. Não é muito perto, mas eles faziam essa viagem em uma semana, ia lá e voltavam com seus navios cheios de mercadoria para Portugal. Aqui é em torno de 20.000 quilômetros, então assim, demorava o quê? Um mês ou mais para que eles fizessem uma viagem como essa, muito mais, às vezes até 2 meses, dependendo da situação, porque as embarcações dependiam das águas. Se as águas eram muito violentas, corria risco de naufrágio. Se as águas eram muito calmas, os barcos não andavam, ficavam à deriva por vários dias. Então, era muito complicado navegar nessas águas nessa época. Em 1500, observe uma muito conhecida de vocês, que é a viagem de Pedro Álvares Cabral, onde ele vem e ele chega até onde hoje é o Brasil, aqui mais ou menos na Bahia, por onde é a Bahia hoje. E aqui ele é onde chega realmente, considera o período do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, e ele retorna e faz também o mesmo percurso que Vasco da Gama tinha feito há 2 anos atrás. Ele vai até as Índias, abastecer os navios e trazer de volta para Portugal. Essas são as principais viagens, mas se vocês observarem, tem várias viagens que foram desenvolvidas pelos portugueses nesse período.
Outro país que se destacou bastante, como eu já falei, foi a Espanha. A Espanha, vocês forem observar, tem inúmeras viagens aqui, várias viagens dos espanhóis nesse período, mas tem duas que se destacaram mais, que realmente faz parte da nossa história. Principalmente essa de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo era um navegador, ele era italiano, mas ele fez uma viagem, ele tinha a ideia de... Ele pregava, você veja que na época eu falei que o pessoal tinha aquela compreensão da Terra como estrutura plana, que era o chamado terraplanismo, que o pessoal ainda hoje fala. Ele já dizia, pregava lá na escola de Sagres, em algumas situações onde tinham esses navegadores conversando, que era possível chegar aqui na Ásia, saindo da Espanha, saindo de Portugal, aqui da Europa, indo ao contrário, indo para o oeste, para chegar aqui. Ou seja, ao invés de vir contornando as águas contornando o continente africano, que era muito longe, ele entendia que era mais perto por aqui. Ele estava certo em entender que a Terra era uma estrutura esférica. Porém, ele não tinha noção de distâncias, do tamanho que é o planeta. E ele não conhecia nada sobre vindo para o oeste. Ele sabia que indo pelo leste ele contornava a África e chegava lá. Mas por aqui ele não conhecia nada. Então, assim, esses estudos da época, gente, eu considero mais ou menos como se fosse hoje o que a NASA faz, tentando descobrir rotas para outros planetas, para Marte, tentar descobrir como é que é isso por aí afora. Na época, a compreensão das pessoas era mais ou menos essa, era como se você fosse arriscar. E Cristóvão Colombo arriscou. Em 1492, ele saiu da Espanha, ele era um navegador italiano, como eu já falei, mas ele veio e fez essa viagem, foi financiado pelo rei e rainha da Espanha na época. Ele veio nessa tentativa de dar uma volta ao mundo, chegar aqui, achando que era mais perto, só que onde ele chegou? Na América Central, onde hoje fica aqui as Antilhas, né? A América Central aqui. Então, assim, aqui é onde Cristóvão Colombo fica famoso por ser considerado o que descobriu a América, certo? Essa América mais de cima aqui. Então essa viagem dele foi super importante e a partir da viagem de Cristóvão Colombo surge Fernão de Magalhães, também um navegador espanhol, que ele tinha um projeto de dar uma volta, a chamada Volta ao Mundo, que hoje em dia as pessoas fazem isso por prazer, ou alguns projetos aí usados, as pessoas dão uma volta ao mundo com maior facilidade. Ele... Nessa época saiu em 1519, ele saiu da Espanha e veja que ele fez esse percurso, olha, vai passando o tempo, essa viagem foi muito longa, ó, observe que tem em 29/11, ele saiu lá em quando? No dia 6 de setembro, no dia 29 de novembro ele estava aqui, ó, chegou na América e ele contornou a América aqui, observe que no dia 31 de março de 1520, ele estava contornando aqui onde é a Argentina, o sul da América aqui, para baixo do Brasil, e estava tentando dar essa volta. Imagina-se que em dia 4 de fevereiro de 1521, ele estava nessa parte do Oceano Pacífico. Observe que ele vem, chega aqui nessa região da Austrália, mais ou menos, já no Oceano Índico, no dia 27 de abril de 1521, certo? Só que aqui tem conflitos, teve problemas e ele foi assassinado. Então essa viagem de circunnavegação foi continuada por quem? Por Sebastião Elcalano. Sebastião Elcalano continua essa viagem iniciada por Fernão de Magalhães. E eles chegam aqui na Espanha de volta em 1522, certo? Então assim, uma viagem que durou 3 anos, certo? Uma viagem muito longa, mas que representa um grande feito para a época, que dar uma volta ao mundo em navios sem estrutura, nessa época, realmente foi um grande feito que os espanhóis conseguiram através desses 2 grandes navegadores. Pessoal, o mundo após essas grandes navegações, muitas mudanças foram aí ocorridas através dessas descobertas. Certo? Descobertas de novas rotas para o Oriente. Naturalmente, eles descobriram novos caminhos para irem buscar mercadorias e abastecer os mercados europeus. Passou a ter uma noção, um domínio maior das águas oceânicas, né? Descobriram também
O fortalecimento do mercantilismo europeu, naturalmente, a partir das grandes navegações, foi muito melhor. O descoberta de novas terras em outros continentes, o exemplo do Brasil, a América como um todo, territórios da África, territórios na Ásia, em várias partes do planeta, eles passaram a ter essa noção de planeta, de global, uma visão mais global do que realmente temos hoje, certo? Nós podemos ver também a questão do processo de expansão das terras conquistadas. Então, a partir disso daí, os reis da Europa, os reinos da Europa passaram a ocupar essas terras, certo? E cria-se uma noção globalizada, como eu já falei, certo? Pessoal, naturalmente, os países europeus, principalmente Espanha, Portugal, Inglaterra, passaram a acumular muito capital com essas viagens, certo? Aqui, em 1449, a partir dessa descoberta, Portugal e Espanha entendiam-se que tinham descobrido essas novas terras e eles tinham direito sobre elas, então eles fizeram o chamado Tratado de Tordesilhas. Isso é um acordo que foi feito entre eles, que eles acabaram como fosse dividindo o mundo entre os dois reinos. A partir de 370 léguas da ilha de Cabo Verde, até a ilha de Cabo Verde pertencia a Portugal, a partir daqui pertenceria à Espanha. Então o verdinho seria de Portugal, o laranja seria da Espanha. Essas terras era como se fosse uma divisão deles terem os domínios sobre esses territórios. Aí, pessoal, eu trago alguma sugestão de atividade para que vocês façam a partir dessa orientação meio rápida que eu estou fazendo, mas eu entendo que é bom que vocês façam o seguinte: aponte os principais fatores que deram início às grandes navegações a partir do século XV, certo? Explique os motivos de Portugal e a Espanha terem sido os pioneiros nessas grandes navegações, ou seja, navegações oceânicas. Descreva as condições enfrentadas pelos navegadores no século XV e XVI. Explique quais os produtos mais comercializados pelos europeus a partir das grandes navegações e aponte as mudanças provocadas no mundo após as grandes navegações realizadas por esses grandes navegadores no século XV e XVI. São sugestões de atividades, espero que vocês possam tirar um pouco de proveito dessa explicação, junto com o seu professor, melhorar a compreensão sobre esse grande momento da história humana que foi as grandes navegações europeias. Valeu, um forte abraço e até a próxima aula.